Bom dia, queridos. Eu não ouvi, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos, hoje e sempre. Queridos, é um privilégio, mais uma vez, nós estarmos aqui com alegria e, acima de tudo, com responsabilidade de trazer para os irmãos aquilo que eu creio o Senhor tem para nós. E começando uma série de mensagens sobre a generosidade. Eu concordo quando nós falamos que a generosidade é a marca, ou pelo menos deveria ser a marca de um cristão. E falando de generosidade, eu queria fazer uma introdução falando do que me aconteceu essa semana. Desde já agradeço o carinho daqueles que souberam e que me retornaram, e eu fiquei muito feliz pelas mensagens de consolo dos irmãos. E, queridos, eu de fato sou a prova da generosidade de Deus. Há 35 anos atrás, mais ou menos, eu perdi uma pessoa que foi uma das pessoas mais especiais na minha vida. Muito novo, perdi a minha mãe biológica. E ela portava uma doença que não era contagiosa, mas pela época e pela cidade, preconceito e, sobretudo, pela ignorância, as pessoas se afastaram da minha mãe e de mim. E quando ela veio a falecer, meus irmãos eram mais velhos, e eu fiquei, de fato, perdido. E essa criatura, de vida simples, essa criatura de humilde, com 10 filhos, me acolheu. E eu vi essa mulher tirar do prato do seu filho, pequeno, menor, para me dar. Com 10 filhos. Então, queridos, eu sou a prova da generosidade de Deus através dessa mulher que o Senhor levou para ela na quarta-feira à noite. Louvo a Deus por isso. E eu creio, queridos, que de fato a generosidade tem que ser uma marca do cristão. Eu queria orar mais uma vez. Senhor, falamos que o nosso coração é teu, mas muitas vezes, Senhor, o Senhor não consegue chegar até ele. Pelo teu amor e o teu poder, por favor, Senhor, tenha acesso ao nosso coração nesta manhã. Senhor, com teu manso espírito, mexe com o nosso coração e fala conosco, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus diz que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Deus, o Espírito de Deus tem liberdade de falar nesse lugar? O Espírito de Deus tem liberdade de falar no seu coração? Ou muitas vezes estamos aqui por tabela? Se Ele fala, se Ele quer, Ele bem consegue falar. Mas precisamos permitir que Ele fale. Irmãos, quando nós subimos aqui para compartilhar uma mensagem com vocês, de maneira alguma, nenhum de nós tem a pretensão de ser exibicionista, sensacionalista ou moralista, nem mesmo tocar terror. Não, queridos. Muito menos somos dono da verdade. Agora nós temos a intenção, sim,
de comunicar, de compartilhar aquele que o dom da verdade deseja para os nossos corações. Amém? Estamos aqui a serviço da verdade. E Jesus fez desse jeito. Ele veio a serviço da verdade. E quando ele falava a doutores, a indoutos, a pobres, homens inteligentes, e não. Jesus usava de parábolas, de algumas ilustrações, mas ele não enfeitava, não usava de filosofia barata. Jesus, ele era direto, porque pretendia falar diretamente ao coração daqueles homens. E eu creio que até hoje, Jesus tem esse desejo de falar ao nosso coração, diretamente ao nosso coração. Queridos, talvez alguns não concordem, mas eu compreendo que todos nós, em algum momento, vai estar se escondendo. E que muitos passam parte da vida fingindo, por algum motivo. E quer saber? Existe mesmo momentos que eu preciso dissimular. Dissimular no bom sentido, por favor. Não estou aqui fazendo apologia a você ser hipócrita. Não, queridos. Eu falo em alguma situação onde você de fato precisa reter. Você não pode de fato expressar aquilo que você está sentindo. Sabe, eu não creio que nós tenhamos inclinação para o bem. Para mim, a inclinação primária do homem é para o mal. É para o mal. E penso que em Jesus, por Jesus, nós somos seres melhorados. Sabe, queridos, você está aí, ouvindo a palavra, servindo ao Senhor, e você é uma bênção, e é mesmo, para essa igreja, para alguns irmãos, você é uma bênção, mas você e Deus sabe de alguns pensamentos que passam por sua mente, e graças ao Espírito Santo, e olhe que nós temos a mente de Cristo. E graças ao Espírito Santo, que esses pensamentos ficam só nos pensamentos. E que eles devem realmente ser confessados a Deus, e não precisa confessar, porque Ele sabe. E algumas pessoas específicas. Mas eu não creio, queridos. A nossa inclinação primária, para mim, de fato, é para o mal. E eu digo que é em Jesus Cristo que nós somos melhorados. Sabe, queridos, às vezes nós falamos do Senhor, expressamos que amamos a Cristo, que o seguimos, que somos dele e queremos viver para Ele. Qual nada, às vezes, as nossas posturas, os nossos gestos, o nosso comportamento, bem distante daquilo que nós falamos. E eu creio piamente, queridos, que pode haver sim uma compatibilidade entre o discurso e a prática. Mas então me respondam por quê que na maioria das vezes o nosso discurso está distante da prática. Melhor então que nem houvesse o discurso. Por outro lado, existem muitos lá fora, queridos, vamos entender assim, que insistem, que compreendem
e até administram o dualismo como se fosse um estado normal, absolutamente correto. Mas eu não tenho dúvidas de que o dualismo na vida de um cristão, salvo em Jesus, entristece ao coração de Deus, traz descrédito ao Evangelho, envergonha a igreja e ainda afasta muito aqueles que querem vir para cá. Isso para mim é sério. E a gente precisa pensar nisso. E banir o dualismo. E quando eu penso em generosidade, queridos, olhando alguns textos, me veio um que eu penso muito interessante. Quando Jesus profere a parábola do bom samaritano. Vamos ler Lucas 10, do verso 25 ao 37. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. E diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como ler? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, e fazendo assim viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, dizendo: desceu o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos ladrões, os quais o despojaram e o bateram e retiraram e deixaram ele meio morto. E na ocasião descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e o vendo, passou de largo. E também um levita chegou àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. E um samaritano que ia de viagem chegou ao teu pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhe óleo e vinho, e pondo sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 12 dinheiro, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastar, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Um texto claro, clássico, sobre a generosidade de um homem e a falta de generosidade daqueles outros três. Aqueles três homens estavam preocupados com as suas prioridades. Não estava preocupado em ver quem era o seu próximo. E naquele momento, um próximo ferido, necessitado. E eu pergunto: quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo, afinal? Por que eu não consigo perceber o meu próximo, que às vezes está, de fato, bem próximo? E quando o meu próximo é necessitado? Existem algumas pessoas que parecem ser alérgicos a pessoas portadoras de necessidades. Não aquele portador de necessidade física, não. Portador de acolhimento, de ajuda. Pessoas que têm necessidade, estão sofrendo, estão passando por alguma dificuldade, por algum problema. Aliás, falando em problemas, você conhece aquela pessoa, aquele irmão, que parece que corre atrás de gente com problema?
Ele não espera a pessoa vir até ele com problema, ele sai correndo atrás. Existem pessoas assim, mas também existem aquelas contrárias, que corre quando alguém está precisando de ajuda. Sabe o provérbio que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro? Alguns vivendo exatamente assim, queridos. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar um tempinho, eu de novo. E aí nós olhamos para um sentimento que está tomando conta do sistema, desta geração, que é o espírito individualista, onde eu olho primeiro, onde eu penso primeiro em mim. E aí eu pergunto, será que o altruísmo está fora de voga em nossos dias? Será que estamos mesmo na geração onde eu não me importo com o outro? Onde eu preciso mesmo cuidar dos meus planos, dos meus sonhos, das minhas metas, das minhas realizações. E aí eu não consigo nem perceber quem é o meu próximo. E parece que está atingindo a igreja de Jesus, onde deveríamos ser, sim, o povo mais generoso daqui. Gente, se nós, conhecedores do grande homem generoso, se nós, por conta da sua generosidade, estamos aqui, não conseguimos, quem vai conseguir? Pessoas que não se importam umas com as outras. Parece difícil, e é difícil falar. E quando eu penso em falta de generosidade, queridos, é difícil, mas eu penso nas nossas famílias. Famílias que não estão conseguindo ser generosas. Pais, filhos, esposos, onde a competição, a disputa, onde um quer ser melhor que o outro, ganhar mais que o outro, ter mais que o outro, ser mais reconhecido que o outro. Esposos que não conseguem ser generosos com suas esposas, esposas que não conseguem ser generosos com seus esposos, famílias que não se importam, filhos. E eu queria aqui fazer um alerta. Filhos da IBAN, preste atenção aqui. Filhos da IBAN, adolescentes, em nome de Jesus, não permitam um formato de cuidado com os pais que está sendo plantado aí fora, onde os filhos estão tendo os pais como meros mantenedores. Onde os filhos estão muito bem, sorrindo, alegre, bem-humorados, quando os pais estão assistindo. Do contrário, rebeldia, mau humor. Filhos, não permitam em nosso meio. Sabe, muitos pais vão chorar, porque essa é a geração de filhos que não estão nem aí para os seus pais. Isso é triste. E eu faço esse alerta a nós, filhos da IBAN. Nós não vamos deixar isso acontecer aqui. Amém? E essa de fato é uma geração que não é altruísta, que não consegue ser generosa. Onde muitos de nossos corações não conseguem nutrir compaixão, misericórdia, não conseguem desenvolver um espírito solidário, sobretudo pelos menos favorecidos. Sabe quando você olha e percebe alguém que está necessitado, mas esse alguém é desagradável? Aí pegou, pastor. Sabe aquela pessoa que você se esconde e você diz que ela só chega perto de você para contar problema, e às vezes é porque ela tem problema,
E se alguém tivesse estendido a mão para ela, para resolver, talvez ela não tivesse vindo 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Porque ela é difícil. Porque ela é chata. E quer saber? Os difíceis também precisam ser amados. Mas não temos misericórdia por essas pessoas. E nós oramos e clamamos: Deus, tem misericórdia da minha vida. Quem não ora? Eu oro todos os dias, querido. Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus derrama. E se não for a misericórdia dele, você não estaria aí, eu não estaria aqui agora. Mas o quanto é que eu me esforço para ter misericórdia, a misericórdia entre os homens? Até que ponto eu me esforço para ter misericórdia para com alguém, para dispensar essa misericórdia para o meu próximo? Ou ele não merece a minha misericórdia? Mas você merece e eu mereço a misericórdia de Deus? Por um acaso? Eu não mereço. E quando é alguém que erra? E muito sabiamente o rei Davi disse, quando ele cometeu um grande erro: melhor é cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Sabe por quê? Porque quando eu erro, Deus tem misericórdia, Deus tem piedade, Deus tem generosidade de mim. Mas os homens, quando eles erram um para com os outros, irmãos, eu não sei você, mas eu erro todo dia com Deus. E Ele todo dia, constantemente, tem tido misericórdia de mim. Mas aqui não, queridos. Mas existem irmãos que quando o outro irmão erra, parece que tem prazer na queda, em vê-lo caído. E quer saber? Alguns desses irmãos, se no dia do juízo eles estivessem junto com Jesus, alguns irmãos nem chegariam no juízo, passariam direto para o inferno. Mas Deus tem misericórdia de mim, sem merecer. Sabe, amados, existem pessoas que estão lá fora assim, como aquele homem, caídos, feridos, e às vezes, ao invés de levantá-los, eu empurro mais. Ao invés de sarar como aquele samaritano deitou azeite sobre as feridas, eu pioro a ferida, criticando, fofocando. Existem próximos de nós. Existe gente dentro da igreja que às vezes com intenção ou sem intenção, elas estão feridas. E sabe quem foi que feriu? Eu. Aqui dentro mesmo. E eu não consigo exercer nenhum tipo de sensibilidade. Sabe por quê? Porque a razão não deixa, o espírito crítico atrapalha, a dureza no coração, quer saber, a ruindade no popular mesmo, não me deixa me mexer e fazer uma coisa, e eu passo como se nada tivesse acontecendo. E às vezes tem um laço de amizade, eu firo, e eu quebro esse laço, e eu ainda sou indiferente, como se fosse aquela pessoa. Sabe alguém que toma um dinheiro emprestado? Isso não acontece com certeza, irmãos, aqui. Ela toma um dinheiro emprestado na mão do outro, ela não paga e ainda não fala com a outra. É lindo isso, né, irmãos? Tem gente lá fora, e ela fica sem falar com a outra, a outra que devia não falar. Cara de pau, desculpa, irmãos. Então assim, eu firo a pessoa, eu corto o laço e eu ainda fico zangado. Irmãos, isso não acontece, com certeza. Mas
Eu preciso ter consciência de que eu preciso ser generoso com aqueles que estão caídos e que muitas vezes fui eu que ajudei a cair. Sabe, queridos, generosidade de todos os tipos. Sabe, generosidade de alguém que está doente. Sabe, irmãos, eu fui visitar um irmão que alguns conheceram, faleceu também essa semana, o Roque Félix. Alguns conheceram e eu fui visitar algumas vezes esse irmão, e essa semana, antes dele falecer, eu fui e que quadro triste, queridos. Uma pessoa que perdeu todo o seu físico e aquele irmão estava carecendo. A misericórdia de Deus ele tinha, porque nós temos, mas de humano, de alguém que abraçasse, que fosse lá, sabe? A generosidade às vezes material. E eu quero falar para vocês que eu concordo que uma vida confortável não faz mal para ninguém. Irmãos, mesmo ter um carro bom, uma casa boa, comer bem é muito bom. E a palavra nos orienta que devemos usufruir do fruto do nosso trabalho. Mas, queridos, nós sabemos que existem indivíduos que esbanjam. Sabe o que é esbanjar? Gastar muito dinheiro. Gastar 2 milhões em uma cerimônia. Ok, deixa pra lá. Comprar uma calça de 5 mil reais, onde você desce de helicóptero na loja. Tudo bem, irmãos. Mas um coração desse, às vezes, não consegue estender a mão para ajudar um necessitado. E eu não estou aqui elucubrando. Isto é real. E que não acontece mesmo, querido, em nosso meio. A generosidade que transmite acolhimento. E o acolhimento é uma forma nobre de ser generoso. Ah, queridos, um gesto de acolhimento não tem dinheiro que pague. E a falta de acolhimento traz rejeição. Eu não sei se alguns de vocês já foram rejeitados. Mas dói muito ser rejeitado. Dói mesmo, queridos. Sabe quando você... Sabe abuso de poder? Sabe quando você tem um cargo? Sabe quando você está em cima? E você olha de fato de cima? E às vezes faz questão de dizer que você está em cima? E acha isso bonito? E aquele de cima, que se quisesse, flutuando, estabelecia o reino dele, veio aqui e foi morto, da forma que foi morto. Sabe, dói a rejeição de alguém, se prevalece do lugar que tem. Eu queria que você parasse aí e se perguntasse. Pergunte aí, olha para você. Se pergunte. Os meus gestos, as minhas posturas, afastam, transmitem generosidade, afastam ou aproximam pessoas? Ou não estamos preocupados com isso? Como você solicita? Como você lida com o seu subordinado? Alguns chefes, existe uma diferença grande entre chefe e líder. Muito grande. Mas alguns chefes fazem questão de dizer que são chefes. E tratam seus subordinados como se fosse um nada. Ah, queridos, pense como Deus se entristece quando vê um filho dele fazendo isso. Tratando o empregado, o funcionário, o subordinado como se fosse um lixo. E tem algumas pessoas que fazem questão de fazer isso, como se achasse bonito isso.
como você solicita? Como você diz os nãos? E muitos desses gestos funcionam como um tiro. E quem atira é muito rápido. Mas para quem recebe o projétil, não. Às vezes a marca para o resto da vida. Mas irmãos, cada um se defende. Cada um que não exerce a generosidade se defende. Alguns dizem, mas o sistema não me permite. O sistema é bruto. O sistema não me deixa. E as decepções? Eu de novo estender a mão? Você nem imagina o que eu passei. A decepção que eu tive quando eu fui ser generoso. E a exploração? Fui explorado. Cristo, tem gente que tem medo de ser explorado. E de correr os riscos. Porque ser generoso de fato tem riscos. E a ingratidão? Dói, ingratidão dói, irmão. Você não imagina, a ingratidão dói. Para não ser vítima de ingratidão, então eu não sou generoso. E a má interpretação? Aí o que vão pensar de mim? E aí eu vou dando os meus motivos, porque eu não consigo exercer a generosidade. Mas sabe qual é o motivo real às vezes? É porque o meu coração está seco mesmo. Está frio. Por isso eu não exerço. E há aqueles ainda que advogam. Mas é a minha natureza. A minha natureza não pediu para ajudar. Olha, tem até os místicos que dizem assim, ó, eu não senti de Deus ajudar. Gente, a pessoa está lá miseravelmente no chão caída, e ela está dizendo que não sentiu de Deus estender a mão. É a minha natureza. Mas venha cá, a nossa natureza devia ser semelhante à natureza de quem? De quem? De quem? De Jesus, queridos. Mas é a minha natureza. Ainda tem outro grupo que, por conta de alguns sentimentos, não consegue desenvolver o sentimento de compaixão, de generosidade. Elas têm vergonha. Eu tenho vergonha. E tem mesmo, alguns têm vergonha de doar, de ir lá naquele lugar, de tocar. Tem vergonha. Mas vergonha nenhuma de assistir aquelas coisas, de pensar aquelas outras, daqueles gestos tão feios, tão pobres, que eu faço. Eu não tenho nem um pouco de vergonha. Mas eu sou tímido. O preconceito. E a censura. E a avareza. Não posso. Eu não posso ser generoso porque eu tenho uma meta de vida. Eu não posso ser generoso porque vai me faltar. E o meu conforto? E o que eu estou esperando para a minha vida? Eu quero ganhar mais. Eu quero ter mais. Então a minha avareza não permite o levar vantagem. Irmãos, preste atenção aqui. Alguns de nós somos peritos em sempre levar vantagens. Negamos ao Senhor por conta disso. E a generosidade, já foi. Eu também não consigo ser generoso porque eu preciso crescer. Não dá tempo para ser generoso. E quer saber? Como aqueles homens, eu faço a mesma coisa. E atrás vem alguém que ajude. E até se consolam. Queridos, alguns se consolam. Confortam o coração e diz,
tenho certeza que alguém vai ajudar aquela pessoa. E se esquiva completamente. Ah, queridos, algumas vezes nós somos severos, ao invés de sermos generosos. Mas pastor, você não está fazendo melodrama? Talvez para alguns. E não é difícil, talvez você ouvir. Talvez seja difícil. Para mim não é fácil estar falando essas coisas aqui. Mas sabe por que talvez eu esteja falando isso aqui? Quem sabe o Espírito Santo já tentou falar com você, mas você estava muito ocupado, não conseguiu ouvir. Por fim, será que um espírito solidário, um coração solidário é um coração mais feliz? Um coração generoso é um coração mais contente? Um coração generoso é um coração mais alegre? Eu afirmo categoricamente que sim. Amados, a generosidade é de fato uma marca do cristão. E um dos principais objetivos de um cristão é ser generoso. Mas em matéria de generosidade, muitos de nós estamos a quilômetros de distância do Senhor. Todos nós conhecemos o texto que diz: e os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quer dizer, então, que algumas pessoas fora do nosso arraial, fora do nosso contexto de cristãos, de conhecedores da palavra, muitas vezes estão agindo de forma que talvez agrade muito mais o coração de Deus. Queridos, eu com muito pesar, eu afirmo isso. Existe um grande grupo de indivíduos lá fora, diga-se de passagem, não conhecem ao Senhor. Quer saber? Eles estão dando um show de generosidade. E a gente fica assim às vezes, ó. E nós não conseguimos fazer muita coisa. Olha o século 21 que está acontecendo. E se o século 22 existir, como serão os corações desses homens? Do jeito que se aumenta a iniquidade, a dureza, a frieza, como serão os corações do século que vem? Queridos, eu queria que nós pudesse abaixar nossas cabeças agora. Eu queria que você desse uma olhadinha para o seu coração. Eu queria que você pensasse nesta manhã sobre esse tema, que parece simplista, mas que é de uma grande, fundamental importância. Dá uma olhadinha aí para o seu coração. Tem coragem? Faz isso agora. Pergunta assim, com coragem, você percebe se no seu coração tem um sentimento de generosidade?
O quanto tem no seu coração de generosidade, principalmente por aqueles que não pode te dar nada em troca. Outra pergunta: será que você tem tido tempo ou disposição para ser um bom samaritano? Ou quando você passa, que vê alguém ferido, caído, você até ora, mas é para alguém vir atrás de você e ajudar, porque você não tem tempo para parar. Por fim, tem noção de quantas vezes o Senhor te mostrou, até te impulsionou, até incomodou o seu coração para ser generoso, para estender a mão, para ajudar, mas você recuou e não fez nada? Ainda de cabeça baixa, vamos orar. Deus, se não fosse a tua generosidade em mandar Jesus, Senhor, quando Jesus veio, Ele foi o tempo todo generoso. Deus, até quando Ele tinha um pouquinho de vida, quando ali pregado na cruz, aqueles soldados insultaram Jesus. E Deus, e se fosse eu ali na cruz, Senhor, eu assoprava e matava aqueles dois. Mas o Senhor não, com um restinho de vida, o Senhor disse: perdoa-os. Ó Deus, quando é que nós vamos, Pai, conseguir tentar pelo menos nos parecer com Cristo, que foi, que é, sempre será generoso? Ó Deus, quantos vieram a nós desejosos, necessitados da nossa generosidade, e nós viramos a cara, Senhor. Deus, abre o nosso coração. Ó Deus, não permita-nos ouvir e fazer ouvido de mercadores. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a desenvolver um coração, ó Pai, onde Deus perceba, e aqueles que estão próximos, sobretudo aqueles que estão necessitados, possam, Deus, sentir, usufruir, experimentar da minha generosidade. Ó Deus, não a generosidade para receber aplausos, para receber reconhecimento, para sermos, Pai, vistos. Não, Pai, é uma generosidade que talvez ninguém vá ver, mas que o Senhor pode ver. E essa verdadeiramente é a generosidade. A Deus, despede o teu povo. Ó Deus, olha para o nosso coração. Deus, que o Senhor de fato tenha misericórdia, e que a tua generosidade nunca cesse de vir sobre nós, sobre o nosso coração. Deus, eu quero abençoar os teus filhos nesta manhã. Que o teu amor, que a tua infinita generosidade, Deus, a consolação do teu Espírito, seja com cada um dos teus filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Nós estejamos agora indo para nossas casas, estejamos aqui no final da tarde, em nome de Jesus.